reverência, assim, com reverência, deixa somente o Espírito de Deus se movimentar, deixa somente Ele fluir, tá certo? Eu tenho algo muito, assim, muito forte, não é essa versão, tá certo? Me ajude, mais uma vez, eventos, não é essa versão, quando jogar lá, já coloca a versão certa, tá bom? Legal? Beleza. Tem algo assim que Deus falou muito ao meu coração esses últimos dias, verdade, assim, é algo assim, mas a gente já ouviu falar disso antes, já algo batido, já algo assim, não, mas dessa vez vai ser diferente. Quero trazer um entendimento complementar àquilo que nós já sabemos, tá certo? Mateus 28, 19. Portanto, ide. Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloca como estava antes, Vento, por favor, igual como estava antes, isso, obrigado. Vamos repetir de novo, tá certo? Portanto, Mateus 28, 19, portanto, ide fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide e façam discípulos. Ou seja, fazei discípulos, façam discípulos, expandam, levem essa ideia, esse conceito para novas pessoas, novas comunidades, onde quer que que é o tema do Monte Worship, né? Onde quer que esse rio passar, tá certo? Então, nós temos uma visão muito míope dessa questão de fazer discípulo. Eu quero dar assim uma ampliada na nossa visão sobre esse tema, tá certo? Nós, de maneira geral, muitas coisas que acontecem na nossa vida mudam o nosso humor, mudam a nossa felicidade. E a busca pela felicidade, pela autorrealização é algo constante. O ser humano, de maneira geral, quer ser feliz. Nós procuramos coisas que nos causem menos dores. Queremos experimentar a felicidade. Alguns fazem isso a qualquer custo, outros ponderam, mas de certa forma todos querem. As pessoas, de maneira geral, as pessoas se sentem melhores quando têm riquezas e bens materiais. Como é bom a mesa farta, dinheiro na conta, facilidade para se movimentar onde você quiser, comer onde você quiser, viajar para onde você quiser. Isso é muito legal, até o dia que as pessoas percebem que dinheiro, em sua essência, não traz felicidade plena, traz autorrealização em muitas coisas, mas foi feito estudo e descoberto que depois que o dinheiro chega a um patamar que paga as suas necessidades básicas, dali para frente já não causa mais felicidade. Na verdade, não pode comprar paz interior, não pode comprar sentido eterno, não pode comprar relacionamento verdadeiro com Deus, ou seja, a felicidade financeira ela tem um teto. Quando ela bate no teto, a partir dali realmente há uma vida sem sentido. Pessoas também são felizes quando encontram sucesso e fama profissional, ser aplaudido, ser promovido, ser bem sucedido. Nos padrões do mundo isso gera uma autossatisfação, gera um prazer, ser conhecido, né? Mas os troféus ganhos durante o momento do poder, da fama, vocês vai, eles enferrujam e a pessoa fica no esquecimento. O sucesso é um palco iluminado com plateia, mas vazio de propósito. Outras pessoas se satisfazem, ficam felizes com os prazeres, entretenimento sem limites, viagens, festas, orgias, bajulações e muito mais. Você vê os famosos fazendo isso, tá certo? E o problema é que são picos de felicidades, de felicidade que depois vem uma ressaca emocional, porque o vazio vai requerer sempre doses maiores. Por que uma pessoa não começa usando a droga mais forte? Ele começa com drogas menos nocivas, depois porque o corpo sempre vai querer doses mais fortes de felicidade. Outras pessoas são felizes com relacionamentos centrados no eu, na sua realização, na sua satisfação, e forçam situações completamente destrutivas nesse sentido, tá certo? E de repente tudo cai, tudo muda, tudo se esvai, e o que sobra daquela ostentação,
Quando as pessoas nos abandonam, nós descobrimos que de fato nós não valemos nada, além daquilo que nós queríamos que as pessoas nos dessem. Outras pessoas nós vemos se autorrealizando espiritualmente, com viagens austrais, coisas desse sentido, tá certo? Que trazem para si uma atenção plena, mas no primeiro momento, no primeiro sofrimento, quando aquilo foge do seu script, quando aquilo tudo desmorona, então a felicidade, que era o centro da sua vida, perde completamente o sentido, se esvai. Quando Jesus falou sobre Mateus 28, 19, não era assim uma palavra dizendo o seguinte: vão e cumpram uma ordem que eu estou dando a vocês. Não, ao contrário. Ele não estava nos dando uma missão casual, não era algo a ser obediência cega daquilo ali. Fazer discípulo, quando nós olhamos para Mateus 28, 19, fazer discípulos nos conecta não ao centro da vontade de Deus, não ao vou fazer porque eu quero ser o discípulo mais obediente. Não é isso. Não é uma questão de obediência cega, de fazer por fazer. Mas quando nós entendemos a essência desse versículo, nós percebemos que fazer discípulos é algo que nos conecta ao centro de nós mesmos. Nós nos encontramos, e quando nós encontramos o próprio Deus dentro de nós. Nós nos autorrealizamos. Estivemos sexta-feira numa confraternização de uma geração, e lá as pessoas, a gente olhando assim, as pessoas, chegou na igreja de uma forma, já estava completamente diferente, já estava servindo na igreja, chegou com uma vida completamente destruída, já estava dando testemunho, já estava preparando, né, filha, que a gente ia preparar um culto, para a pessoa contar o seu testemunho, um chá, um evento, e chegou na igreja, até a bisneta da irmã Valda, eu falei, que coisa interessante. A irmã Valda chegou na igreja, ficou, persistiu, Deus alcançou a neta, que estava perdida, alcançou a bisneta, salvou a geração. Quando nós entendemos a função de fazer discípulos, nós entendemos a verdadeira essência do que é ser feliz. Então, o que é fazer discípulos? Ide fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Fazer discípulos é chamar para seguir uma pessoa, e não apenas um ensino. Não é, naquela época, quando Jesus usou essa palavra, um termo muito comum no judaísmo é talmid. Talmid é aprendiz. Jesus falou, olha, quando um rabino chamava, olha, por favor, David, seja meu talmid. Ele dizia o seguinte, David, aprenda a fazer tudo o que eu faço, me imite. Literalmente era imitar, ou seja, era andar aonde o rabino andava, comer aonde o rabino comia, aprender a falar como o rabino falava, aprender a estudar como o rabino estudava. Em outras palavras, era ser coberto da poeira que o rabino deixava. Aquele talmide, aquele discípulo, era chamado para seguir aquele discipulador, aquele mestre, e o que aquele mestre fizesse, estava ensinando aquele talmide a fazer também, tá certo? Não era apenas aceitar uma doutrina, era construir um relacionamento entre aquele mestre e o seu talmide. Quando Jesus falou essa palavra, não disse o seguinte, olha, vão e façam crentes. Vão e façam com que as pessoas andem nos passos em que vocês andem, caminhem onde vocês caminham. O que é então fazer discípulos? É ensinar a guardar tudo quanto Ele nos mandou. O verbo grego usado para ensinar é didascontes. Didascontes, tem outros verbos na Bíblia que falam assim mesmo, que traduzido para o português também ensinar. Mas se nós fôssemos traduzir esse verbo para uma linguagem mais contemporânea, nós diríamos o seguinte, não seria ensinar, seria pegar na mão e ensinar fazendo. Era estar do lado, ensinar fazendo, era ensinar praticando, era estar corrigindo ali na prática. Não era assim, uma teoria sobre como servir Jesus, uma teoria sobre como ir para a igreja, uma teoria, não era isso, era ensinar praticando, era acompanhar,
era estar pronto, era ali, era fazer discípulo, acompanhar alguém, uma vida inteira, até que suas finanças, sua sexualidade, suas palavras, seu tempo, seus relacionamentos, até que tudo seja moldado pelo caráter e pela integridade daquele que está discipulando ele. Terceira coisa, o que é fazer discípulos? É batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo representava uma mudança completa de vida daquela pessoa. Você quer ser meu discípulo? Quer. Faça o que eu faço, siga o que eu sigo, como o que eu como, estude a Torá na época como eu estudo. Repita, esteja apto a repetir tudo aquilo que eu faço. O dia que Deus me levar, você vai dar continuidade àquilo que Deus me deu, ao ministério que Deus me deu. Então, era batizar. Jesus falou: olha, vocês precisam batizar as pessoas, levar a pessoa ao ato do batismo, ao compromisso público. O que é fazer discípulos? Reproduzir-se nesse discípulo, pegar a sua imagem e não projetar para frente. Tem uma verdade na vida que diz o seguinte: às vezes, muitas vezes, nós precisamos dar alguns passos para trás para aprender a dar 10 passos para frente. Então, era o mestre dizer o seguinte: eu preciso olhar para trás para os meus discípulos, investir tempo, cuidado com eles, porque eles vão dar muitos passos à frente do que eu tinha para ensinar. O apóstolo Paulo, ele viu bem essa palavra, lá em 2 Timóteo 2,2, ele assim, nos dá uma aula bem prática dessa palavra, sobre como fazer discípulo. Ele diz o seguinte: olha, vamos lá, o que de mim você... Vem cá, David, só para as pessoas entenderem, isso, entenda aqui. Qual era a lógica? O apóstolo Paulo dizia para Timóteo: o que você aprendeu de mim, eu aprendi de Paulo. Ensina, transmite a homens que sejam capacitados. A mim aqui, homem capacitado, você aprendeu dele, você ensina para mim, para que eu ensine a outros. Discipule igualmente outros. Ouvi dele, você ouviu dele, passou para mim. Tem 4 gerações ali naquele mesmo entendimento, naquela mesma palavra, no mesmo sentido, tá certo? O que é fazer discípulos? É permanecer, é aí que está, é permanecer com esse discípulo todos os dias. No judaísmo, o rabino acompanhava o Talmide por anos, corrigindo, incentivando, vivendo juntos, era caminhando lado a lado, em alegrias, em crises, até que as pessoas estivessem maduras para reproduzirem aquele mesmo caráter noutras pessoas, o caráter recebido de Cristo. Então, fazer discípulo é convidar pessoas a morrerem para si mesmas, viverem integralmente para Jesus e com Jesus, aprender a obedecer a tudo o que Ele mandou, serem incorporadas à igreja pelo batismo e, por fim, reproduzir esse mesmo processo em outros. Até quando, bispo? Até que Ele venha. Não é por um ano, não é por uma estação, não é porque hoje estou bem, não. E existem muitos benefícios atrelados a uma pessoa, a uma atividade de quem faz discípulo. Pense comigo: nada do que Jesus pediu para nós fazermos foi desacompanhado de bênçãos, nada. Tudo foi devidamente acompanhado das bênçãos correlatas. E fazer discípulo não era algo diferente. Existem muitos benefícios, tá certo? E esses benefícios, lógico que quando nós fazemos discípulo, não é uma recompensa egoísta. Não, mas a gente vê aquilo que o discípulo, que o problema, a luta que o discípulo tinha. Quando você começa a tratar aquilo, Deus não trata somente o discípulo. Deus usa o problema do discípulo para tratar do seu, que é muito maior do que o daquele discípulo. Quantas vezes eu já preguei nessa igreja aqui, com luta grande. Quando começava a ensinar a palavra de Deus para vocês, no final do culto eu era melhor que vocês.
Quantas vezes a gente fez discipulado, meu Deus do céu, com luta. Quando terminava aquele processo ali, no final, muito melhor do que quando tinha começado. Agora por falar desse benefício, deixa eu entender assim, entendimento que você não precisa ter o mesmo entendimento que eu, entendimento que eu tive errado por muito tempo. E agora quando eu fui estudar essa palavra, eu falei, meu Deus, eu errei. Eu pensei durante muito tempo que eu deveria, vem cá, por favor, vem cá, entendimento agora. Imaginemos nós, tira aqui para mim, por favor, filho, isso, acompanhe comigo. Imaginemos nós, Ele é Jesus Cristo. Quando Ele falou para eu fazer discípulos, Ele não disse, vá e faça discípulos para mim. Ele não disse isso. Ele disse o seguinte, você é meu discípulo? Pergunte. Você é meu discípulo? Sim, mestre. Eu tenho aprendido a reproduzir tudo que o Senhor me ensinou. Então vai, faça discípulos. Então ele falou, naturalmente, todos os meus discípulos são de Jesus, se eu sou dele. Partindo desse entendimento, então, Jesus não pediu para fazer discípulos para ele, pediu para fazer discípulos para mim. Vá e eduque as pessoas naquilo que eu tenho ensinado a você. Quando eu penso que fazer discípulo, que a responsabilidade é dele, Senhor, aquele discípulo que o Senhor me deu para cuidar se desviou. Senhor, aquele discípulo se perdeu. Senhor, aquela célula fechou. Senhor, aquele pastor se desviou. Senhor, eu não assumo nenhuma responsabilidade pela vida do discípulo. Por quê? Porque eu penso que é sempre dele. Quando na verdade Jesus falou, olha, vá e reproduza o que você aprendeu de mim. Quando manda eu reproduzir, significa o seguinte, eu tenho que sempre estar bebendo dessa fonte, porque aqueles que se cheguem a mim, vão beber da mesma fonte que eu bebo, do mesmo local que eu bebo, da mesma fonte que eu bebo, mas a responsabilidade é minha. Não precisa vir um anjo do céu, não precisa, desculpa Jesus, mas ser bem sincero, eu não preciso nem mesmo que o Senhor repita para mim essa frase, eu vou fazer discípulos. Não precisa que o Senhor me incomode cobrando sobre como eu é que vou chegar no Senhor. Falou, Jesus, olha a conversa diferente, Jesus, tem um discípulo que o Senhor me deu, que eu estou cuidando, ele está com problema, eu vou interceder para o discípulo, porque eu assumo com o discípulo um papel de pai, de responsável, porque tudo que aquele discípulo fizer, tudo que ele precisar aprender, tudo que ele precisar viver, vai estar incorporado ao que eu aprendi do Senhor. Sede imitadores, você entendeu? Então assim, nesse sentido, eu tenho que aprender essa questão, a responsabilidade é minha. Bibi, Jesus já te visitou alguma vez pessoalmente na tua célula para falar para você fazer discipulado? Se alguém teve essa visita, o próprio Senhor Jesus manifestou, opa, para tudo aqui que ele está fazendo. Não é nós. Somos nós que temos que investir noite, virar madrugada, estudar a palavra, aprender, perguntar dele o que ele quer falar e transmitir aquilo às pessoas, para que elas sejam devidamente discipuladas. E quando nós temos esse entendimento errado, nós sempre achamos que a culpa porque deu errado é dele, e não assumimos a culpa porque achamos que o discípulo não é nosso. Quando na verdade, Abel, Caim, usou esse mesmo discurso durante muito tempo. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre Abel. Vai o Senhor perguntar para ele. Isso não é legal. Não é legal. Então, existem muitos benefícios atrelados quando eu entendo essas coisas. Provérbio 27:17 diz o seguinte, Provérbio 27:17, olha, assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Não precisa que nós sejamos ensinados por nenhuma outra, assim como o Senhor me ensinou, sim, Ele me ensinou, me moldou, mas sou eu quem vou moldar o ferro, a pessoa que Ele colocou comigo ali no dia a dia. Por isso que fazer discipulado, fazer discípulos, exige que eu seja um excelente discípulo, sob pena de que se eu não for um excelente discípulo do Senhor, eu vou fazer coisas completamente diferentes e serei cobrado pelo meu Senhor.
Você entende, sim ou não? Primeira coisa assim que acontece quando você faz discipulado, primeiro benefício, superação de problemas pessoais. Quando você trata com pessoas problemas semelhantes ao que você está passando, naturalmente o Espírito ele ministra em você aquilo que estava sendo um problema do outro. Você vai conversando com ele, vai entendendo a vida dele, vai ouvindo ele. Tiago 5,16 acaba se cumprindo, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. Nesse processo, eu tenho muitas dificuldades que eu não preciso, eu não dou conta de vencer. Só que quando eu trato a pessoa com problemas semelhantes ao meu, acontece um milagre, algo milagroso. A pessoa fica boa, mas eu também fico boa. E se eu não fizer isso, o problema vai continuar comigo. Segunda coisa, existe um crescimento em sabedoria e maturidade espiritual muito forte. Porque quando o Senhor nos falou, vão e ensinem, eu não conheço nenhum professor que não aprenda enquanto ensina. Não conheço o mais sábio dos mestres tem que revisar para dar aquela aula, e ele aprende enquanto ensina. Então, quando o Senhor nos falou, vão e ensinem as pessoas, vai requerer que nós paremos, estudemos, nos aprimoremos, alinhemos o curso, o discurso, alinhemos tudo à palavra. Naquele momento nós estamos sendo ministrados pelo Senhor, e estamos aprendendo ao passo que nós também estamos ensinando. Outra coisa que acontece também, acontece uma alegria profunda, porque fazer discípulos traz uma felicidade que o mundo não dá. Jesus diz, o Paulo diz em Atos 20:35, que mais bem-aventurado, foi Jesus que diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, quando eu compartilho a palavra, quando eu invisto tempo, eu estou naturalmente saindo de um processo, de uma estagnação, em que eu recebo, sou sempre o coitado, o miserável, o fracassado, o desistido, e o Senhor ministra meu coração, ei, você pode dar, você pode ser bem-aventurado. Outra coisa que acontece também, existe um aprofundamento do relacionamento entre as pessoas. Eu estava até lembrando do Samuel, nós tivemos um embate no nosso penúltimo discipulado, entre ele e outro mestre da lei, e eu era o juiz dos mestres, e os mestres quase se pegaram na hora meu Deus, por questões meramente teológicas, eu me sentia assim, o sinédrio, e ali os mestres, eles saíram pegando fogo, dois mestres. Falei, pronto, acabou o discipulado. Depois Samuel teve um problema durante a semana, e falou comigo, falou, bispo, eu gostaria muito de ser discipulado por essa pessoa. Eu pensei comigo, mas era um mestre que ele quase bateu e quase apanhou. Mas é porque o discipulado gera proximidade, não gera distância. Nós descobrimos, conversamos, falamos sobre várias questões que são comuns no discipulado, que um discorda, outro concorda, nós debatemos e aprofundamos, mas nunca ficamos chateados um com o outro, porque gera proximidade, gera compromisso, gera unidade. Outra coisa também, que existe uma capacitação divina nas áreas onde eu sou fraco. Os discípulos originalmente são muito fracos, eles eram muito fracos. Moisés era gago, mas quando Moisés se colocou como discipulador daquela nação, se transformou em um dos maiores discipuladores que essa terra conheceu, porque ele não só falou da Torá oral, que já tinha, mas registrou a Torá escrita. Excelente discipulador, um homem de Deus, tá certo? Muitos profetas eram fracos, eram medrosos, mas quando partiram para o discipulado, para cuidar de alguém, houve um poder sobrenatural de Deus que veio e esteve sobre ele, e ele venceu aquela fraqueza naturalmente. Então fazer discípulos não é uma tarefa extra, que drena energia, é o caminho de Jesus para uma vida plena, onde os seus problemas viram plataformas para a sua glória. Como Paulo diz, nós já falamos em 2 Timóteo 2,2,
o que de mim ouviste. Diga para a pessoa que está do seu lado, vira assim para ela e diga: o que de mim ouviste. Ensina a outras pessoas que sejam idôneas, para que elas também ensinem a outros. Uma das grandes carências da igreja não é de pregadores, não é de avivadores, não é de operadores de milagre, não, é de alguém que ensine para ser algo geracional, algo que não se perca. Ensine. E porque quando nós repartimos essa bênção aqui, o apóstolo Paulo falando: olha, Timóteo, ensina para os outros. Na verdade, quando Timóteo cumpria aquele ministério, Paulo não era menos favorecido, Paulo era extremamente favorecido diante de Deus, porque o seu discípulo estava cumprindo a missão que ele tinha recebido do Senhor. O bispo falou sobre investimentos, sobre ofertar, sobre contribuir. O bispo falou muito claramente. Vamos entender então. Quando você investe em dinheiro, investir dinheiro, eu sou um homem que sei trabalhar com dinheiro, eu naturalmente vou ser rico. Quando você investe em empresas, você naturalmente traz um crescimento econômico onde você vive. Quando você investe em conhecimento, você se torna um homem sábio e respeitado. Quando você investe em saúde e corpo, você ganha energia, ganha longevidade. Quando você investe em imóveis, você constrói um patrimônio sólido. Quando você investe em tecnologia, que muda o futuro do mundo. Quando você investe em arte, música, você deixa um legado de beleza. Quando você investe em política e poder, você molda nações, histórias. Quem investe em prazeres e experiências, coleciona memórias intensas. Quem investe fazendo discípulos, cuidando de pessoas para Jesus, encontra a própria razão de viver, a vida eterna, a alegria que ninguém tira. Todas as outras circunstâncias, os outros investimentos, todas as outras investidas, podem facilmente ser perdidas numa guerra, numa doença, numa crise, numa morte. Tudo aquilo que eu tinha como um futuro para a minha vida, veio a morte, a doença, a fraqueza, a dificuldade, a luta, a guerra. Tudo se esvaiu, tudo se perdeu. Só existe um que é vitorioso nessa história. É quem investiu o seu tempo, a sua vida, fazendo discípulos. E ouve do seu Senhor: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Tá? O retorno é o único que nunca quebra, nunca desvaloriza. É o único investimento 100%. Fiz investimento que o fundo garantidor era fulano de tal. Fiz investimento que o fundo garantidor era o banco. Fiz investimento. Não! Nesse processo aqui, quem garante o retorno é o próprio Senhor. Ele é o garantidor. Então tem investimento? Tem. Mas eu sou muito incapaz. Eu não tenho discípulos e não faço discípulos porque eu sou incapaz. Eu me sinto incapacitado. Reúna agora comigo naquela cena para nós sabermos esses incapacitados que ouviram essa palavra. Aqueles homens eram em sua maioria comuns, sem formação teológica, sem influência social. Jesus não falou para César: vai, faça discípulos. Jesus não falou para os fariseus, ou para os saduceus, ou para os herodianos, ou para os sacerdotes, para nenhuma dessas pessoas. Ele falou claramente, falou para pessoas que teoricamente não tinham favorecimento social nenhum. A maioria deles eram pescadores, e ser pescador naquela época era uma profissãozinha assim, ralé. Você não enriquecia sendo pescador, você pescava para comer. Não era uma empresa de pesca, você pescava para sobrevivência, simples. Além de pescadores, Mateus era cobrador de imposto, Mateus era odiado, ele era considerado um traidor da nação. Simão Zelote, ele era um extremista político, ele era potencial terrorista, era assim que Roma o via. Nenhum deles havia sido aceito nas escolas rabínicas de Jerusalém, eles eram rejeitados do sistema religioso. Lá em Atos capítulo 4, versículo 13,
quando vão analisar aqueles homens, dizem que eles eram sem letras e indoutos. A palavra hebraica é gramatoi kai idiotai. Se nós fôssemos traduzir essa palavra hoje, quem ouviu Jesus falar essas coisas eram, ao nosso ver, idiotas. Como é que Jesus manda essas pessoas fazer discípulos se eles tinham essas qualidades tão pífias? Aqueles homens tinham falhado vergonhosamente pouco tempo antes. Todos, sem exceção, tinham abandonado Jesus na hora da sua prisão. Pedro negou Jesus 3 vezes, inclusive usando palavrão. 2 deles, quando estavam no caminho de Emaús, falaram: seria muito bom. Nós pensávamos que ele era. Estavam completamente desistidos. Tomé duvidou da própria ressurreição. Eles estavam trancados com medo dos judeus que os perseguiam. Aqueles homens eram emocionalmente abalados, cheios de culpas. Eles tinham visto Jesus crucificado e não tinham feito nada, eram traumatizados. Aqueles homens carregavam o peso de ter fracassado com o mestre na hora mais crítica do ministério do Senhor. Aqueles homens provavelmente se sentiam os maiores covardes e traidores da história. Jesus não falou para um grupo seleto de pessoas, soldados romanos, bem treinados, líderes de guarnições grandes. Não! Eram 11 homens fracos, que deveriam vencer todo o Império Romano, todo o sistema religioso, deveriam vencer o mundo inteiro. Eles não tinham dinheiro, não tinham um templo próprio, muitos não tinham nem aonde morar, casa própria, não tinham exército, não tinham apoio político. Eles eram humanamente incapazes de cumprir a ordem, humanamente incapazes. Jesus disse a ele: vão por todas as nações. Muitos deles não tinham nem mesmo saído da Galileia, uma parte pequena de Israel. Ele devia ensinar tudo o que Jesus mandou, e eles tinham dúvida de ter aprendido. Eles não tinham certeza se saber o que Jesus de fato tinha mandado. Jesus mandou eles irem no mundo inteiro. A maioria deles não conhecia nem mesmo o Mediterrâneo, que estava a poucos quilômetros de Jerusalém. E mesmo assim deveriam ir no mundo inteiro. Aqueles homens eram incapazes. Jesus não falou isso a anjos, a fariseus, a doutores da lei, a pessoas capacitadas. Não. Jesus disse: olha, vão e façam discípulos. Se nós formos observar a nossa situação hoje, nós temos muito mais conhecimento na época do que aqueles homens. Temos muito mais poder de influência no mundo do que aqueles homens. Temos uma posição geográfica muito diferente daqueles homens. Podemos ter inclusive apoio. Aqueles homens não tinham apoio nenhum. E mesmo assim, Jesus olhou para eles, mesmo sendo incapacitados, olhou para eles e diz: vão e façam discípulos. Por quê? Mateus 28, 20. A preparação, a existência, a execução não estava neles. A capacitação nunca esteve neles. A capacitação nunca deve estar em nós. A capacitação não é algo que nós temos de maneira automática. Aqueles homens, entendam o efeito da palavra colocada em prática. Nós muitas vezes nos paramos e não discipulamos, não fazemos, porque nos sentimos incapacitados. Aqueles homens, quando receberam a palavra, eles eram homens, 11 homens, com situação igual falei para vocês. Demoraram apenas 50 dias, guiados pelo Espírito Santo,
Aqueles homens impactaram todo o mundo daquela época em apenas 50 dias. Aquele medroso que havia negado o Senhor poucos dias atrás, se levanta 50 dias depois e prega uma mensagem poderosa. Aqueles homens que não sabiam como fazer, como seguir Jesus, estavam agora procurando como sofrer, como Jesus tinha sofrido, como testemunhar onde Jesus tinha testemunhado. Aqueles homens que eram medrosos agora eram corajosos. Por quê? Porque a capacitação não está em nós, a capacitação sempre está nele. Foi ele que diz: eu estarei com vocês por todo o tempo até o fim. Se nós 2000 anos depois nos sentimos como tais discípulos, eu te diria que você tem todas as habilidades necessárias para ser um excelente discipulador. A incapacidade nunca foi impeditivo, nunca. Então, o que é que nos impede de termos discípulos? O que é que nos impede de crescermos? Primeira coisa que nos impede de crescer, que eu vejo assim nessa minha autoanálise: medo de rejeição, medo de fracassar, medo de não dar conta, medo. A pessoa teme ser ignorada, teme ser... Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Marquinhos, que é mais antigo aqui. Marquinhos, o teu irmão não está aqui, né, Marquinhos? O Breno não está. O teu irmão Breno não está. Deve estar por aí. Marquinhos e Breno são mais antigos aqui. O Marquinhos, aquele ali, vou lembrar o que nós vivemos juntos, Marquinhos. Bem aqui, ali é onde está a mídia hoje. Medo de ser abandonado. Nós estávamos aqui, naquele local ali perto da mídia, preparando, ia ter uma festa, o apóstolo estava vindo, alguma coisa nesse sentido. Ele estava em obra, ele estava ali naquele local. Entrou um rapaz aqui na igreja, armado com um pau na mão. Lembra, Marquinhos? Armado com um pau na mão, para me matar. Ele ficou a poucos metros de mim, armado com aquela madeira na mão. O Marquinhos, estava o Marquinhos e o Breno. Eles ficaram assim olhando, não queriam se envolver, porque poderia ser algo mais trágico, né, filho? Mas poderia defender. Irmãos, aquela pessoa estava tão nervosa, querendo me matar, querendo me atingir, tão nervosa, que se eu falasse qualquer coisa, ele me atingia com aquele pau. Por causa desse medo eu não vou fazer discípulo. Ao contrário, acalmei ele foi embora, fizemos a festa no dia, e estamos aqui hoje contando um milagre para a glória do Senhor. Não é por medo que nós vamos fracassar, não é por dificuldade, cegueira qual for, não é isso. Não é sobre as questões exteriores, é sobre a questão de saber quem está no comando e quem vai vencer. Não é discípulos, é algo que me conecta ao propósito da minha vida. Nós temos medo de ser rejeitados. Segunda coisa, que nós temos falta de tempo ou prioridades erradas. Nós esquecemos do que Jesus fala. Olha, não, de tudo o que ele fala, assim, a gente pode resumir. Mateus 6,33 é o versículo que nós conhecemos, mas vamos repetir hoje à noite. Eu não tenho tempo de fazer discípulos, não tenho tempo de acompanhar discípulos, não tenho tempo de fazer célula, não tenho tempo de abrir minha casa, não tenho tempo porque estou casando, porque estou na faculdade, porque estou. Vamos ler junto esse texto, que ele é muito forte. Vamos lá. Buscai, todos juntos, 1, 2, 3. Buscai assim o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aonde que está a chave para eu ser uma pessoa bem-sucedida? Não é quando eu miro em mim, nas minhas necessidades, no meu tempo, nas minhas habilidades, nos meus sonhos, nos meus afazeres. Não, é quando eu entendo que o reino de Deus está em primeiro lugar. As demais coisas, aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho, aquilo que eu prospecto, aquilo que eu desejo, o Senhor fala: não dê a ele, isso é bobagem. Isso é bobagem. Devemos fazer discípulos. Enquanto você investe em negócios para ser rico, faça discípulos, falando de Jesus. Enquanto você investe em empresas para trazer crescimento econômico, faça discípulos.
Enquanto você investe em conhecimento para se tornar sábio e respeitado, faça discípulos. Enquanto você investe em saúde e segurança para o seu corpo, faça discípulos. Enquanto você investe em coisas, em poder, em política, seja ela qual for, faça discípulos. Eu não preciso me desvencilhar do que Deus me fez, do que Deus me deu, de onde Ele me colocou. Eu não preciso colocar essas coisas em primeiro lugar. Ao contrário, coloco Deus em primeiro lugar e as outras coisas me são acrescentadas naturalmente. Esse entendimento precisa virar dentro de nós. Por que eu não faço discípulos? O que me impede? Falta de visão, motivação meramente terrena, porque nós focamos naquilo que é imediato. O imediato é bom, satisfaz as nossas necessidades, os nossos desejos momentâneos. O imediato, ele é prazeroso. Só que as pessoas que prosperam na vida, em todas as áreas, sejam elas quais forem, as pessoas que verdadeiramente prosperam, são aquelas que abrem mão do imediato para o eterno. No momento de muita crise aqui na igreja, a gente disse assim, meu Deus, tanta luta. Eu estava ainda trabalhando secularmente, estava indo para o trabalho e conversando com Deus acerca das muitas questões. E eu ouvi quando Deus falou comigo no carro: Vanderlei, você quer receber o seu salário agora ou depois? Eu, todo mês, recebia salário. Eu sabia que o salário do mês não demorava o final do mês. Eu falei, Deus, me pague depois. É melhor. Esse daqui dá para ir comendo, me paga, o seu você me pode pagar depois. Então, é quando nós mudamos a nossa perspectiva do imediato, do momentâneo. Investir em discípulos, fazer discípulos, é pensar no eterno, naquilo que tem duração, naquilo que vai adiante. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3,14, diz o seguinte: olha, esquecendo-me, Filipenses 3,13, esquecendo-me, de tal maneira, 3,13, Filipenses 3,13, amados, não penso que é o mesmo que já tenha alcançado ou conquistado, mas tomo por seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo, apresso-me em direção ao alvo, a fim de receber. Não é isso. As coisas do mundo, aquilo que me interessa é mais importante do que vocês pensam. Eu não me esqueço dessas coisas, eu fico grudado nisso, naquilo que eu posso conquistar, naquilo que eu posso ter, naquilo que eu posso ser. E eu me perco completamente nessa vida, sendo algo, sendo uma coisa, e esqueço do que o apóstolo Paulo disse: olha, esquecendo-me, passou, não vale a pena, foi uma experiência momentânea, esquecendo-me dessas coisas, eu não apenas ando, não apenas me movimento. Ele falou: olha, eu vou apressado, eu corro em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação celestial, que está em Deus, vindo através daquele que me chamou para discipular as pessoas. Eu quero todas as pessoas que são apegadas a algo, elas deixam de receber aquilo que é eterno. Todas as pessoas são apegadas ao passado, deixam de receber aquilo que tem no futuro. Todas as pessoas apegadas ao momento, elas deixam de receber o que Deus tem para ela. Esqueça, querido, esqueça, prossiga. Por que é que nós não discipulamos? Porque nós temos dúvidas doutrinárias, segurança na fé. Nós não nos sentimos firmes para ensinar as pessoas. O que eu devo fazer com isso, quando eu não me sinto apto para ensinar a Bíblia, a verdade a alguém? O primeiro passo do discipulado é você começar moldando você mesmo para ser como Jesus quer que você seja. Depois, experiência própria. Quando você vai ler a Bíblia, as palavras da Bíblia, elas saltam do texto, se conectam a vários sentidos, entendimento. Você fica olhando assim a Bíblia, meu Deus, que é isso?
que é isso? Deus está capacitando você para ensinar as pessoas. Então você aprende com Ele, você investe tempo com Ele, para formatar o discipulado em alguém. Você faz isso. Por que não fazemos discípulos? Porque muitos de nós carregamos feridas no passado. Meu Deus, se nós fôssemos chorar, filha, pelas feridas do passado que alguém já nos fez, pelas traições, pelos abandonos, pelas calúnias, nós seríamos completamente derrotados. É porque você não sabe o que eu passei. Aquele discípulo que eu investi minha vida me abandonou. Quando você vai discipular alguém, esteja preparado para sofrer, perder, para ser crucificado com Cristo, para ser abandonado e para morrer. Se você for discipular alguém, você está preparado para isso. Então, quando isso vier, e vai vir, você vai se sentir completamente injustiçado. A injustiça do mundo persegue todos aqueles que discipulam segundo a justiça de Deus. Deixa vir, deixa vir, deixa vir. São raízes que eu estou construindo para ser alguém mais sólido. Deixa vir. Efésios 4:32. Me fizeram, me abandonaram. O que o apóstolo Paulo fala? Efésios 4:32. De maneira muito clara, muito direta. Lá no finalzinho, perdoando-vos uns aos outros, da mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo. Quem nos feriu, quem nos abandonou? Perdoando-vos uns aos outros. Quem nos caluniou? Perdoando-vos uns aos outros. Quem quer que seja, perdoando-vos uns aos outros. E quando você aprende essa verdade, então você não fica preso às mágoas e feridas do passado, mas você segue adiante. Fazer discípulos. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. É algo tão simples, tão direto. Tão direto. Fica aí de 2 em 2, vamos encerrar fazendo esse ato profético entre nós. 2 em 2. Pergunte para alguém que está do seu lado, de verdade, essa pergunta: você quer ser verdadeiramente feliz na vida e na eternidade? Você quer que ver os seus sonhos sendo realizados de maneira que você nem imagina? Você quer vencer o medo, a insegurança e a timidez para sempre? Você quer ter paz em meio à tempestade e dormir tranquilo mesmo no caos? Você quer ter força na fraqueza e ver milagres em sua maior importância? Você quer se sentir a alegria na dor e cantar mesmo dentro de prisão? Você quer deixar de ser egoísta e finalmente amar de verdade? Você quer perdão total da culpa que carrega há muitos anos? Vamos repetir? Vamos repetir? Vamos repetir? Você quer perdão total da culpa que carrega há muitos anos? Você quer ter propósito claro todo dia ao acordar? Você quer que a sua vida fique marcada para sempre na história eterna? Você quer que sua família seja transformada? Filhos, cônjuges salvos? Você quer riqueza que nunca perde valor, onde ladrão nenhum toca? Você quer ser curado de feridas antigas enquanto cura os outros? Você quer liderança real, influência que realmente muda vidas? Você quer ouvir um dia: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo? A resposta para tudo isso, muito clara. O remédio que eu tenho para dar para vocês hoje à noite, você pode levar no seu coração. A resposta para tudo isso está em Jesus, quando Ele diz: ide, fazei discípulos. Fazei discípulos.
Vão e façam discípulos. Vão e ajam fazendo discípulos. A palavra do Senhor diz, Provérbios 11:13, olhe comigo, Provérbios 11:13. A palavra do Senhor diz claramente, Provérbios 11:30. O fruto da justiça é a árvore da vida. Diga comigo agora, e toda pessoa, diga, e toda pessoa que conquista as almas é sábio. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, fala, você quer ser sábio? Diga, você quer ser sábio? Não é estudando muito, não é fazendo mestrados, doutorados e PhDs quaisquer. E diga, isso é importante, mas não deixe você mais sábio que ninguém. A verdadeira sabedoria que Deus tanto quer dar sobre a sua vida está em ganhar almas, em fazer discípulos. Para nós orarmos, um texto conhecido também, eu usei até só o texto conhecido, Mateus 16:24. Eu amo o que Jesus fala. Então declarou Jesus aos seus talmidinos. Então declarou Jesus aos seus talmidinos: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e preste atenção. Yasmin, por favor, bebê. Aqui está no começo um dos papéis do talmidim, de maneira bem figurada, era comer a poeira dos pés do seu mestre. Ele era impregnado pela poeira do pé do mestre. Jesus falou: olha, se você quer realmente ser meu talmidim, meu discípulo, se você deseja, esqueça a sua vida, me acompanhe, seja impregnado com a poeira que sai dos meus pés, coma onde eu como, viva o que eu vivo, estude como eu estudo. 25. Porquanto, resumindo tudo que nós falamos hoje à noite, porquanto quem quiser salvar a sua vida, investindo em outras coisas, fazendo quaisquer outras coisas, a perderá. Mas quem perder a sua vida, ouvindo o que eu lhe ensino, quem negar a sua vida, ouvindo o que eu lhe ensino, verdadeiramente encontrará a vida. Eu quero orar com você hoje à noite. Nós somos uma igreja de discípulos e discipuladores. Eu quero que você entenda as bênçãos que Deus tem para você. E uma das coisas que me fez ministrar essa palavra hoje, eu recebi uma ligação, um contato de uma pessoa essa semana. E ele mandou para mim: o senhor pode orar por mim agora? O senhor pode orar por mim? Eu falei: posso. De fato eu orei por ele. Orei por ele. E depois perguntei: mas qual é o motivo da oração? Para eu orar mais específico. E ele falou de maneira muito profunda e dolorosa no seu coração. Ele disse: eu quero ter uma casa própria. Naquele momento eu entendi que a casa própria seria o menor detalhe que Deus queria dar para a vida dele. A coisa mais insignificante, ele ter onde pousar a cabeça, que vai ficar para a geração em que vão brigar por causa dela. Que na verdade Deus queria dar para ele muito mais do que casa própria, seria felicidade própria, vida própria, sucesso próprio, sentimento de propriedade, não só aqui, mas no céu, morar numa cidade cujas ruas são de ouro, de cristal, morar num lugar que é onde a morte não entra, onde não há maldade, onde não há pecado algum. Seria não morar numa casa feita por homens, mas uma casa feita pelo próprio Deus.
mas ele se satisfazia apenas com a casa própria dele. Eu não quero isso ter entre nós. Nossas necessidades, todas elas serão supridas quando nós entendemos: Jesus, o que é que eu preciso fazer para ter uma casa própria? Faça discípulos. Jesus, o que é que eu preciso fazer para ter um casamento abençoado? Faça discípulos. Jesus, o que é que eu preciso fazer para ser uma pessoa feliz de fato? Faça discípulos. Jesus, o que é que eu preciso fazer para conquistar algo? Jesus, me diga qual é a fórmula que o Senhor tem. Eu quero cumprir o que o Senhor me fala. Me diga, Jesus. Faça discípulos. Faça discípulos. Jesus, eu não tenho capacidade. Já falei para vocês, para quem ele falou esse assunto. Não coloca a incapacidade na frente. Coloca a determinação na frente e faça como aqueles homens. 50 dias depois, o mundo era outro. 2000 anos depois, o mundo é outro. E não tem nada que pare a igreja que faz discípulos. Não tem demônio que se levante. Nós não fomos chamados para aplicar um curso, para aplicar uma teoria, para aplicar um convertimento de alguém, não, mas para fazer discípulo com a própria vida. Coisa que nós fazemos toda terça-feira. Sentamos, comemos juntos, perdigão paga pizza, comemos juntos, choramos, traçamos, nos entendemos, estamos próximos, conhecendo uns aos outros, afinando nosso relacionamento, sendo igreja, sendo discípulo, de casa em casa, de lar em lar, crescendo como comunidade, chegando aos céus. E quando chegar aquele dia final, já vou encerrar agora, você vai olhar para mim e falar: Vanderlei, cadê os seus discípulos? Senhor, não está aqui esse crente. Senhor, eles me abandonaram, me largaram, me deixaram, sumiram, desapareceram. Estou aqui sozinho. Senhor, eu estou aqui. Eu e a multidão de discípulos que o Senhor me deu, eles são teus. Eles carregam o DNA que eu recebi do Senhor. Eles carregam a tua identidade. Eu imprimi nele o teu caráter. São teus, Jesus. Servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. Desfruta dele, servo bom e fiel. Essa é a palavra que nós deveremos ouvir do nosso Senhor naquele grande e poderoso dia. Você recebe? Você recebe? Você recebe? Diga assim: a minha célula. Diga: a minha célula vai crescer. Vai crescer mais do que eu posso imaginar, porque o meu mentor é o próprio Senhor Jesus. Eu faço discípulos porque Ele tem me ensinado a discipular. Diga: a minha geração, David. Diga: a minha geração será maior do que esse templo, porque eu estou fazendo discípulos. Os meus filhos serão prósperos nessa geração, porque eu estou fazendo discípulos. Minha esposa será próspera nessa geração. Todos os presentes que ela ganha, porque eu faço discípulos. Ela será próspera nessa geração, porque eu estou fazendo discípulos. Meu marido será um homem abençoado nessa geração. Provérbios 31, porque eu estou fazendo discípulos. A maldade, a fraqueza, a doença, o pecado, a injúria, a morte não entrará na minha casa, na minha vida. Por quê? Porque eu estou fazendo discípulos. Eu vou fazer discípulos. E quando eu me levanto para fazer discípulos, eu me levanto para ir, mas o próprio Senhor vai comigo todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação do século. Quem recebe, dê uma salva de palmas ao Senhor com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria.